Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo de número 29. E vamos ler até o 39. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 29 ao 39. Amém? Diz assim: saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava acamada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a levantou. A febre a deixou e ela os servia. Sendo já tarde, tendo-se posto o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados. Toda a cidade se ajuntou à porta, e Jesus curou a muitos doentes de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, porém não permitia que eles falassem, porque o conheciam. Levantando-se da manhã muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Procuravam-no Simão e os que com ele estavam. Achando-o, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue. Foi para isso que eu vim. Pelo que foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Vamos orar, irmãos? Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos ao Senhor que nesta hora venha abençoar a ministração da Tua palavra e que o Teu Espírito Santo fale com cada um dos irmãos que aqui se encontram. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero começar lendo um breve pensamento do pastor Carlos Moreira. Foi até a nossa irmã Jéssica que compartilhou o tempo deste. Eu achei interessante e oportuno para a ocasião. Diz assim: o grande risco de você ir aos evangelhos e ler é que em pouco tempo ele começa a fazer efeito, e aí seu mundinho religioso desaba. A coisa é tão séria que você vai pensar que está em outro planeta, olhando para a realidade que lhe cerca e vendo que ela não tem nada a ver com Jesus Cristo. É exatamente isso, irmãos. Quando nós nos voltamos para a palavra, para o Jesus dos Evangelhos, nós percebemos que este Jesus dos Evangelhos, ele em nada se assemelha ao Jesus que é anunciado nas religiões, nas denominações, que muitos de vocês passaram por muitas outras denominações, né? Então, em cima disso, eu gostaria de pregar nesta noite sobre o Jesus que eu não conhecia, até ir para a palavra e deixar que a palavra me apresentasse o Jesus Cristo conforme os evangelhos aqui dão testemunho. E nessa história que nós lemos, nós somos apresentados a 4 áreas do ministério de Jesus Cristo, e estas áreas nos permitirão comparar o Jesus dos evangelhos com o Jesus que é anunciado por aí, tá? Quais são estas áreas? A primeira é a área do ministério de cura, porque aqui no verso de número 29 nós vemos o seguinte: que Jesus, depois que ele sai da sinagoga, ele vai para a casa de Pedro e lá ele realiza curas, né? E com isso nós já começamos a diferenciar a cura que acontece na religião, porque nas religiões a cura ela tem hora, né, e um lugar marcado.
Porque lá você escuta dizendo: venha para aqui, porque neste lugar, no dia tal, na hora tal, Deus vai operar um milagre. É milagre de hora marcada, é milagre de lugar marcado, e não tem nada a ver com os evangelhos. Cura na religião depende de um representante. Venha para aqui, porque existe um sujeito que morreu 5 vezes e ressuscitou, foi ao inferno e foi arrebatado aos céus, e aqui ele vai revelar, ele vai curar. Então tem sempre um representante. Mas quando nós vamos aqui para a palavra, nós percebemos o seguinte, que o ministério de cura de Jesus era focado exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. Porque na religião você é vendido tijolinho da fé, lenços da fé ungido, né? E desvia-se o foco da pessoa de Jesus Cristo. Porque a pessoa passa a acreditar que aquele objeto ou que uma pessoa tem o poder de realizar um milagre divino na sua vida. Mas nos evangelhos eu não vejo isso. Eu vejo que o foco é Jesus. Eu vejo que Jesus, ele é o único que realiza milagres. Podia desligar aqui, está me atrapalhando. O ventilador começando a perder a voz, está virando muitas páginas aqui. Enfim, o foco é Jesus Cristo. É Ele que opera o milagre, né? Porque aqui, irmãos, nós vemos que os enfermos, eles eram levados ao Senhor Jesus Cristo. Era Jesus que opera milagres. Eu acho interessante que aqui, né, Jesus ele cura a sogra de Pedro dentro de uma casa, né? Ele foi para lá, para uma casa, e de repente levam uma mulher que tinha uma enfermidade, e ele então cura, né, dentro de casa. E isso era no dia de sábado, né? E aqui nós vemos que as nossas causas impossíveis, elas devem ser levadas a Jesus, porque nós estamos lendo uma passagem que foi escrita numa história que aconteceu em Cafarnaum. E Cafarnaum era uma região pantanosa, e acredita-se que a febre da sogra de Pedro não era uma febre qualquer. Os estudiosos acreditam que ela contraiu malária. Era algo que a medicina da época não tinha condições, não tinha recursos. Então é por isso que ela é levada à pessoa de Jesus Cristo, e é o Senhor Jesus Cristo que opera o milagre. Irmãos, se temos uma causa, se temos uma dificuldade, essa dificuldade deve ser apresentada ao Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo, ele lida com indivíduos. Porque aqui diz que depois que ele sai da casa de Pedro, havia uma multidão ali na porta, porque como era o dia de sábado, os enfermos não poderiam ser carregados durante o dia. É no pôr do sol que os enfermos são levados. E o evangelista Lucas diz que Jesus toca os enfermos um a um. Ele não trata a massa na coletividade. Ele não tira, né, a sua túnica. Hoje em dia tira o terno, né? Coloca aquele monte e faz assim com o terno, um monte de pessoa caindo na unção, caindo no poder. Mas Jesus não trata a massa como uma massa de pessoas. Ele trata cada um na sua individualidade, na sua particularidade. Diz a Bíblia que ele estende as mãos e um a um eram curados por ele, um a um, à medida que ele estendia as mãos. Porque o Senhor, ele não nos vê como um número em meio a uma multidão. O Senhor nos trata em nossa individualidade. Então o Jesus da palavra, irmãos, é muito diferente
deste que é apresentado aí. E um outro ministério que nós vemos aqui é o ministério de libertação, porque foram levados até Jesus muitos endemoniados, foram levados porque sozinhos eles não iam. O demônio não vai até Jesus, e eram levados até Jesus. E aqui nós vemos uma outra diferenciação da maneira como Jesus expulsa esses demônios, porque na religião, o demônio é expulso com água benta, diz que é expulso com água benta, com crucifixo, com todos gritando: 1, 2, 3, demônios, sai! Aquele grito de guerra, é saído com campanha, com corrente. Agora, como é que Jesus liberta os endemoniados? Quando Mateus narra essa mesma história, e quando diz que muitos endemoniados eram levados até Jesus, sabe como é que o Senhor os libertava? Diz que ele, com a sua palavra, os expulsava. Era só com a palavra dele, era só uma ordem de autoridade dizendo: sai, e os demônios saíram. Não havia crucifixo, não havia água benta, não havia lenço ungido, era meramente pela sua palavra. A mesma palavra que diz ao leproso: eu quero que você fique limpo. A mesma palavra que diz ao paralítico: teus pecados estão perdoados. A ti te digo, toma o teu leito e anda. A mesma palavra foi a que libertou os endemoniados. Agora, por que Jesus liberta os endemoniados? Porque era a sua missão. Ele diz: o Espírito Santo me ungiu, está sobre mim, e o Espírito Santo me fez com que eu pregasse libertação aos cativos. Ele veio para libertar os cativos, e ele veio para desfazer as obras do diabo. E mais, quando Jesus libertava, irmãos, em momento algum ele queria um mero demonstrar de poder. Eu vou mostrar que eu sou poderoso. Jesus libertava era por compaixão. Ele via pessoas oprimidas, ele via pessoas cativas, reféns do diabo, e por compaixão ele as libertava. Ele não era um exibicionista. Tanto é que quando Jesus libertava ou curava, em diversas ocasiões ele dizia: não digas a ninguém, vai para a tua casa. Ele não era um exibicionista, ele libertava por pura compaixão. O verso 34 eu acho interessante, é que Jesus curou muitos doentes de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, porém não permitiu que eles falassem, porque os conhecia. Então, os demônios queriam falar: tu és o Filho de Deus. Jesus não permite testemunho de demônios. A religião quer entrevistar, né? Está vendo endemoniado aqui? Ó, vamos chamar os comerciais e depois eu vou mostrar para você como é que se expulsa esse demônio. Fica dialogando, conversando. O que você está fazendo aí? Quanto tempo você está aí? Puxando papo com Satanás. Eu não sei que graça é essa. Jesus não fazia isso. Ele simplesmente dizia: sai. Irmãos, porque existem certos tipos de opressão, existem certos tipos de maldade que não cabe nem diálogo. Acabou, sai, deve ser combatido, não tem o que conversar. A pessoa está oprimida, não tem o que conversar. Sai. Não aceita o testemunho dos demônios. Jesus só aceita testemunho de quem se relaciona com ele, de quem permitiu que ele se assenhorie dele. Um outro ministério de Jesus aqui, irmãos, é o ministério de oração. Eu vejo que nós precisamos rever o nosso conceito de oração, porque nos foi ensinado que oração é uma técnica de acessar o poder de Deus. Oração é uma técnica onde eu vou converter a indiferença divina
a misericórdia para comigo. Porque parece que Deus, ele está indiferente à minha causa, ao meu problema, e através da oração eu vou converter Deus, eu vou chamar a atenção dele à minha pessoa. Mas não, irmãos, oração não é estratégia, oração não é técnica, eu determino, eu exijo, eu declaro, eu profetizo, não é uma técnica. Oração, conforme Jesus, é intimidade com o Pai, porque aqui, nos versículos 35 em diante, diz que levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Foi para um lugar a fim de ficar a sós, a fim de ter intimidade com o Pai. E o que eu acho interessante é que depois os discípulos o encontram e diz: olha, todos te buscam, porque para Jesus o que era importante era ele manter intimidade com o Pai, manter intimidade com Deus, buscá-lo, buscar a sua face. O ministério é importante, mas primeiro é preciso que eu esteja a sós com Deus, é preciso que eu busque, é preciso que eu esteja diante dele, é preciso que eu converse com meu Pai. Essa é a perspectiva da oração de acordo com Jesus. Agora tem também a oração aqui no texto em relação àqueles que vão até Jesus suplicar uma coisa, porque aqui diz que chegam até Jesus para suplicá-lo em relação à sogra de Pedro, que tinha uma febre, e depois a cidade se ajunta à porta, levando diversos tipos de enfermos. E o interessante é que o Senhor trata cada um dos problemas com respeito. Ele não diz: não, uma febre, não, eu vou priorizar quem está paralítico. Porque um paralítico é algo mais sério do que uma mera febre. Mas o Senhor não olha assim, irmãos. Porque quem está de fora, uma febre é uma febre. Quem está de fora acha que o teu problema é uma coisa tão pequena, tão banal. Mas eu quero dizer que nós nos relacionamos com Deus que se importa com a nossa dor. Nós nos relacionamos com Deus que uma febre é tratada da mesma maneira que ele trata um paralítico, ele cura. Ele dá importância às coisas menores, que as pessoas acham que é pequeno, mas para ele não é. É por isso que esse texto é um convite à oração. Eu posso me achegar a Jesus, seja qual for a minha dificuldade, e tenho uma certeza de que Ele há de me atender. Outro ministério aqui, o último, é o da pregação. E por que eu quero falar de pregação aqui? Porque no meio cristão, no Evangelho, a pregação se limita a isso aqui, o culto. Fora do culto parece que não há pregação. Esses dias, conversando com uma pessoa, ela falou que não tem nem coragem de encostar num culto. Eu fiquei ouvindo aqui, mas como? Isso aqui é uma Bíblia. Isso aqui é um apoio de Bíblia, um aparador, apoia copo, está apoiando o cálice, é um aparador, um móvel. Irmãos, o que é santo diante de Deus são aqueles em quem o Espírito Santo fez morada. O Espírito Santo não habita essa mobília, mas habita no meu coração, habita no teu coração. Então essa idolatria ao púlpito nos impede de encararmos o ministério da pregação tal como Jesus praticava. E o que é interessante aqui no texto é que procuraram Jesus por causa dos milagres que ele operava. Aí a resposta de Jesus foi o seguinte: vamos às aldeias vizinhas, para que ali eu também pregue. Foi para isso que eu vim. Eles queriam que Jesus transformasse Cafarnaum
num centro de milagre, né? Opa, Jesus operou milagre aqui em Cafarnaum, então vamos atrás dele, fica aqui. Aí Jesus diz: não, as aldeias vizinhas também precisam. Há outros que precisam ouvir o Evangelho, as boas novas, o reino de Deus. Eu fico pensando, irmãos, nós já ouvimos bastante, né? Será que não chegou a hora de nós sairmos e anunciarmos o Evangelho para outros? Porque já estamos tão fartos, né? Já sabemos o que é amar, o que é perdoar, o que Jesus é capaz. Será que não chegou a hora de nós anunciarmos o Evangelho? Porque existem coisas que Jesus nunca separou. Primeiro é palavra de ação. Ele pregava, mas ele também agia. Ele não separou o corpo da alma, porque ele diz: filho, perdoados estão os teus pecados. E ao mesmo tempo ele diz: a ti te digo, como teu lei te ama. Perdoava pecados e curava enfermos. E ele não separou também, irmãos, o céu da terra, porque ele falava do Pai Celeste, mas nos ensinava a amar o nosso próximo, que está, o próprio nome diz, próximo, para o nosso lado. Então, a pregação da palavra tem que ser acompanhada de atitude e de ação. Eu gostaria de encerrar com o versículo 37 que diz: todos te buscam. E eu pergunto aos irmãos, a todos que vieram aqui: por que você busca Jesus? O que você deseja com Jesus? Muitos o buscam erradamente, buscam só por aquilo que ele pode fazer. A sogra de Pedro buscaram a Jesus para que ela fosse curada, e ela foi. E depois da cura, ela passou a servir. Porque muitos, depois que são ajudados por Deus, esquecem de servir. E outros o buscam enganadamente. O buscam em lugares errados, o buscam em doutrina, o buscam em credos religiosos. Nos versículos anteriores, diz que Jesus estava pregando numa sinagoga, e nessa sinagoga havia um jovem ali possesso. Ou seja, ele não foi liberto estando na sinagoga. Ele não foi liberto ouvindo os escribas lendo as escrituras. Ele só foi liberto o dia em que ele se encontrou com Jesus Cristo. Então, irmãos, nós devemos buscá-lo, porque ele é nosso Senhor e ele é o nosso Salvador. É por isso que nós o buscamos, porque o preço que foi pago para que ele se tornasse nosso Senhor, nosso Salvador, foi um preço de sangue, da sua morte na cruz do Calvário. Eu sei que Jesus, ele tem poder para curar, para libertar, e uma vez tendo recebido cura e libertação do Senhor, nós agora nos colocamos à disposição para servir. Amém?